Bem-vindos a mais um JR 15 Minutos. Você sabe que o Brasil tem mais de 32 milhões de idosos hoje em dia, quase 16% da população. E junto com o envelhecimento, chega também uma nova preocupação, é o uso excessivo do celular entre os mais velhos. O que começa como uma forma de companhia, de entretenimento, pode virar dependência, que tem como consequência prejuízo financeiro, isolamento social e até problemas de saúde mental. Para a gente entender esse fenômeno, os riscos que ele traz, eu vou conversar aqui com o psiquiatra Rodrigo Machado, que é coordenador do grupo de dependências tecnológicas do Instituto de Psiquiatria da USP. Ele vem ajudando idosos no tratamento desse novo vício. E é novo mesmo, né, doutor? Bem-vindo. Olá, tudo bom? Poxa, um prazer poder estar falando aqui sobre um tema do qual eu sou apaixonado. E realmente, se a gente fala que a internet, né, está na sua adolescência, a própria internet é um fenômeno relativamente recente da nossa história, né? Portanto, começou ali, ela deu um grande boom no começo dos anos 2000. Então, as suas consequências, né, e a evolução, essa mutabilidade da internet e da tecnologia, ela tem sido observada numa evolução a galope e as novas formas de adoecimento estão muito ligadas a esse processo evolutivo aí que a gente está vendo. Então, se a gente comparar a tecnologia como ela era ali nos primórdios da internet, no início dos anos 2000, é totalmente diferente. A gente não tinha redes sociais da forma como elas se apresentam hoje, a gente não tinha jogos eletrônicos da forma como se apresentam hoje. Então, a gente entende que é um cenário totalmente diferente e isso traz impactos muito claros, muito evidentes na forma como toda essa tecnologia, toda essa nova internet se relaciona com o nosso cérebro. Doutor Rodrigo, eu tenho uma senhorinha em casa. Ela está fazendo 80 anos de idade. Ela não tem esse tipo de problema, mas a gente já percebe alguns sinais de que a companhia que o telefone ou que a rede social faz pode, às vezes, derivar para algo com maior potencial de dependência. Eu fico me lembrando do tempo em que as pessoas dormiam com a TV ligada. Acho que deve ter gente aqui nos escutando que ainda faça isso. Ou pessoas que precisavam conversar com alguém e esperavam aquele disque amizade da madrugada aparecer o número de telefone e ligavam para lá. Quando chegava a conta do telefone, uma época que era mais caro, no final do mês é que elas percebiam que precisavam mudar aquele hábito. Que comparação o senhor faz com estes vícios tecnológicos dos anos 80 e 90 com os que surgiram agora, hein? Olha, muito interessante, né, o exemplo que você deu, porque isso é um exemplo bem claro, né, de como a tecnologia e a facilitação da comunicação também vai gerando novos problemas, né? Então, os exemplos e correlatos, eles são diversos, eles podem estar aplicados em várias áreas. Então, a gente viu ali a evolução disso, a gente viu os chats, né, na época dos grandes chats, amizades que a pessoa entrava e ficava desenvolvendo amizades lá dentro. A gente começou a ter pessoas que eram dependentes disso, tá? A gente começou lá no nosso ambulatório, nos primórdios, a observar pacientes que buscavam o tratamento por isso, que estavam no trabalho e não conseguiam desconectar desses chats. A gente já pegou pessoas com um padrão de perda de controle em frente a responder e-mail, né? E agora, em sua evolução mais recente, mais óbvia no Brasil, a gente tem pessoas que têm um descontrole na utilização do WhatsApp, por exemplo. Então, ferramentas de comunicação, elas também são ferramentas onde a gente pode perder o controle. Então, a gente acaba deturpando o princípio delas. Eles vieram para facilitar a comunicação, para fazer uma integração muito mais fácil de se comunicar hoje em dia, porém, elas também ativam áreas muito primitivas do nosso cérebro, que tinham um chamado fear of missing out, né? O medo de estar perdendo algo importante. Então, quantas vezes a gente já se pegou checando o WhatsApp, né? Ou meio angustiado se a gente não consegue checar, como naquelas raras vezes, por exemplo, o WhatsApp sai do ar, angustiado e será que eu estou perdendo alguma coisa importante ali, uma mensagem importante? Então, porque foram tantas vezes que de fato a gente abriu o WhatsApp e tinha algo importante, o cérebro começa a paiar e entender que ali é uma fonte, né, de preocupações, de urgências, né, ativando esse estado de alerta frente a determinadas situações que reverberem essas memórias. Então, ferramentas de comunicação também brincam com esses sistemas primitivos do nosso cérebro. Então, assim, existem teóricos que falam que esses processos de adoecimento ligados ao mundo moderno, eles fazem do que é parte do que a gente chama de um mismatch evolutivo, ou seja, é um descompasso entre a evolução que a gente teve como sociedade e a nossa evolução biológica. Ou seja, biologicamente,
o nosso cérebro, o nosso corpo, o nosso DNA ainda é muito próximo do que era quando a gente era Rui das Cavernas. Agora, a nossa sociedade ela evoluiu totalmente. Então, muitas áreas que processam prazer, medo, por exemplo, são áreas extremamente primitivas do nosso cérebro, são áreas que têm sua ativação, muitas vezes, de forma involuntária, mesmo que a gente não queira que elas se ativem, elas acabam ativando frente a estímulos do ambiente. E é aí onde a gente começa a ter a modificação do funcionamento do cérebro e, quiçá, o adoecimento em determinadas situações. Interessante isso, né? Perceber como o nosso organismo pode nos sabotar de uma hora para outra. Não tanto assim porque nós estamos falando de um hábito. Falando em hábito, como é que o senhor ajudaria quem está nos escutando agora a identificar esse vício digital? Tem aí 3 passos de ouro para a pessoa se perguntar ou perguntar sobre alguém querido e descobrir? Então isso é muito importante. Assim. Primeiro, acho que vale a pena a gente dar um passo atrás e entender por que a gente perde o controle na tecnologia. Então, como eu falei, tecnologias, elas são muito sedutoras. Os desenvolvedores eles começaram a entender que eles poderiam estudar de psicologia, por exemplo, né, de elementos do fenômeno da persuasão humana para a gente manter os usuários mais tempo utilizando aqueles aplicativos. Então eles começaram a usar de mecanismos de ganchos que exploram de vulnerabilidades psicológicas, né, do nosso cérebro para manter as pessoas mais tempo conectadas. Só que aí é que mora o problema, porque isso foi um grande tiro no pé, porque passou a fazer com que as pessoas se engajassem demais, ao ponto de jogar para escanteio outras atividades do cotidiano. Por quê? Porque aquilo passa a ser muito bom e distoante com os estímulos, frente aos estímulos do nosso cotidiano, do dia a dia. Então, isso começa a hiperestimular o nosso sistema de recompensa cerebral, que é o sistema que processa o prazer, né, de uma forma que é desmedida e muito desequilibrada com o restante dos estímulos do ambiente, que gera estímulos prazerosos, mas frente a um determinado esforço, né, a uma cadência, né, diferente do que a tecnologia proporciona, e isso em algumas pessoas, especialmente cérebros mais vulneráveis, pode passar a modificar o funcionamento dessas vias que processam o prazer, fazendo elas caírem mais hipersensibilizadas e tentando antecipar cada vez mais a próxima leva de prazer. Então isso é um processo que ocorre em dependências em geral, desde uma dependência química a uma dependência não química, como a que a gente chama a chamada dependência comportamental. Então há mais de 30 anos a ciência entendeu que o cérebro não fica só dependente de substâncias químicas, mas também de comportamentos que sejam muito sedutores para o cérebro no que esteja a gerar prazer. Então a tecnologia ela se encaixa aí. Como que a gente identifica, né, e o que a gente faz aí para as pessoas que precisam de alguma forma de auxílio? Então, isso ocorre no cérebro e para entender como a gente resolve isso, a gente também tinha de entender como que esse cérebro nesse mecanismo funciona. Então a questão é, identificar que a gente está perdendo o controle é o elemento central para dizer que a gente pode estar caminhando para o adoecimento. Então a perda de controle frente àquele ato, aquele comportamento, é o elemento central. Como que a gente traz, por exemplos práticos disso, né? Se eu planejava, né, entrar na rede social e só ver uma coisinha, a hora que eu vi eu tô há 3 horas conectado. Ou eu planejava só jogar uma partida daquele jogo, a hora que eu vi eu tô lá há horas seguidas e perdi o horário para coisas importantes, ou deixei de fazer coisas que eram essenciais no dia. Então essa perda de controle e, por consequência, o prejuízo funcional. Minha vida, né, começa a se ver atravancada em função desse comportamento. Eu começo a priorizar esse comportamento, ou seja, estar conectado, né, e jogar para escanteio coisas que seriam muito importantes, como socialização real, trabalho, desempenho acadêmico. Então, eu identifiquei que eu tenho um problema, que eu estou perdendo o controle e está difícil de controlar, então aí é o sinal de alerta. E o que a gente pode fazer? Então, o primeiro passo é identificar que eu tenho um problema, né? E muitas vezes quem identifica primeiro, às vezes são os nossos familiares que começam a falar: ei, fulano, você está há muito tempo, larga esse celular. E até cair a nossa ficha, às vezes leva mais tempo. Muitas vezes quem está em volta percebe primeiro. Então, se estou começando a ouvir isso com uma frequência, opa, acende um sinal de alerta. Será que eu estou perdendo o controle? Bom, acho que eu estou perdendo o controle. A gente não pode ser ingênuo e falar assim, eu recupero o controle fácil. Quando a gente fala isso, a gente está usando o nosso cérebro mais refinado, esse cérebro mais evoluído, o córtex mais externo do nosso cérebro está processando e falando: isso não é legal para mim, eu quero mudar. Só que esse tipo de pensamento e intenção, ele briga contra um sistema altamente primitivo e involuntário, que é aquele sistema que fala assim: ei, cadê aquele prazer que estava aqui? Cadê aquela rede social? Cadê aquele joguinho que você me acostumou aqui?
E aí ele libera a dopamina para engajar a gente no quero mais. Então é uma briga entre o que a gente sabe que a gente não deveria fazer com um sistema que fica botando o pé no acelerador para a gente ir lá e ir atrás daquilo. Então uma dica muito fácil que eu sempre dou em consultório para os pacientes é, bom, se uma pessoa, fazendo uma analogia à alimentação, se uma pessoa tem uma dificuldade de emagrecer, uma compulsão alimentar, e ela chega em casa todo dia, tem um bolo em cima da mesa, vai ser muito difícil de regular a alimentação, tendo alta disponibilidade, né, de comida ali, fácil acesso, bolo em cima da mesa. Então o que a gente fala, ó, tem que ter carboidrato em casa, que tem criança, pega esse bolo, bota naquele armário, pegar uma escada, ele tem chave, e a chave você deixa do outro lado da casa. O que você está fazendo? Você está distanciando o desejo, quando ele surge, do ato final. Então, quanto mais, nada vai ser bala de prata, nada vai ser assim, impossível de me manter conectado. Mas quando você vai criando essas barreiras e que vai ficando chato, né, atingir o objetivo final, que é se conectar, usar um jogo, por exemplo, você vai dando tempo, de hora que surge o desejo, você processar nas suas vias mais maduras, no córtex pré-frontal, se de fato você quer aquilo. Ou se é só aquele ímpeto, aquele desejo mais imediato que surgiu, que está te levando a fazer aquilo. E como isso é feito no dia a dia, é muito individual. Dá para a gente fazer, por exemplo, se a gente está em família e a gente quer criar momentos de zona livre, sem tecnologia, fazer uma caixinha, né? Uma caixa de sapato, falar, ó, de tal horário, né, horário de jantar, tal horário, todo mundo vai colocar o aparelho dentro dessa caixa aqui. E a regra da família é que ninguém tirar, tá bom? Todo mundo concorda? Tá. Então, esses pequenos hábitos vão estimulando uma desconexão, né, com a tecnologia e uma reconexão real, física, presencial. Muito interessante, doutor. Parece importante que todos nós pensemos em formas de desenvolver estratégias de privação, de distanciamento daquilo que está nos tomando mais tempo, mais energia. E agora vem a última pergunta. Esta dependência já está comprovadamente ligada a doenças neurodegenerativas ou é cedo demais para afirmar? É muito cedo. A gente tem pouca evidência ainda para poder bater o martelo numa afirmação nesse sentido, tá? Então, falar que existe um link de que aumenta o Alzheimer ou não, ou diminui a chance, ainda é precoce. O que a gente sabe é o seguinte, se a gente usa a tecnologia para o bem, isso parece ter efeitos benéficos para o nosso cérebro. O que isso quer dizer no idoso? Se você pega e faz um letramento digital desse idoso, ele nunca usou o celular, você ensina, ó, se comunica no WhatsApp, vamos falar com a família aqui, ele se empodera de uma nova ferramenta e quando a gente inclui um processo novo de aprendizado na terceira idade, isso estimula algo que a gente chama de neuroplasticidade cerebral. Então, que basicamente é a estimulação desse cérebro para criar novas conexões entre os neurônios, novas sinapses. E isso tem um forte efeito protetivo contra doenças neurodegenerativas. Então, se a gente está ensinando o idoso a fazer algo novo, e isso inclui usar a tecnologia, isso é fantástico, tá? Como um efeito potencial neuroprotetivo. Agora, se a gente está dando o celular e a gente ensina esse idoso a ficar jogando um joguinho, um casual game, né? Ou esse idoso a ficar só scrollando a rede social, o feed da rede social e vendo coisas aleatórias, aí não. Aí tem grande chance de você estar fomentando o isolamento social desse idoso e tá piorando esse cérebro porque você está tomando lugar, a tecnologia está tomando lugar de coisas que também sejam fundamentais para ele, como uma socialização posto a posto. Então, você mora longe do seu idoso? Faça uma chamada de vídeo. Use a tecnologia para estar presente. Mande música para ele através de um assistente virtual, né? Mas busque maneiras de evitar a dependência e aquela dependência que vai custar caro emocionalmente e financeiramente também. Cuidado com joguinhos, cuidado com as apostas online, tudo isso é importante a gente perceber. Eu quero agradecer demais a essa conversa aqui no JR 15 Minutos, essa foi a edição 1356 e hoje eu tive a honra de conversar com o Rodrigo Machado, que é médico psiquiatra e se dedica a essa área, porque ele coordena o grupo de dependências tecnológicas do Instituto de Psiquiatria da USP. Agradeço ao senhor, doutor, e a todo o Instituto, viu? Feliz, eu que agradeço pela oportunidade, um grande abraço para vocês, viu? JR 15 Minutos está terminando aqui. Teve produção de David Bezerra, estagiárias Agatha Tavares, Bárbara Maiato e Mariana Picciarelli. Sonoplastia de Bruna Franco. Coordenação de conteúdo, Deni Almeida. Direção editorial de Tiago Contreira e vice-presidência de jornalismo de Antônio Guerreiro. Vamos usar as tecnologias para espalhar informação, para afastar a ignorância.
Eu sou Edu Ribeiro, te agradeço a companhia. Bora para a próxima.